E aí, seus do pântano, aqui é o professor Euler Matemática. A gente está aqui para falar mais uma aula sobre poliedros. Hoje, uma das aulas mais importantes desse conteúdo, que é relações de Euler. Beleza? Meu xará, lá do século XVIII, que fez e desenvolveu umas coisas muito legais aqui dentro da geometria. Bora ver então? Galera, olha só, poliedros abertos e poliedros fechados. Foi o que eu te expliquei na última aula. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar na descrição o link lá, você clica, tá? Assiste a última aula onde estou falando. Então aqui eu vou fazer só uma revisão para já falar de relações de Euler. Que eram os poliedros abertos mesmo? É esse poliedro que parece que uma das paredes caiu, sumiu, né? Tá aberto o poliedro. Mas do outro lado, no lado direito, nós temos então o nosso poliedro fechado. Todas as faces estão tampando, está muito bem definido aquilo que é o interior, aquilo que é o exterior. Muito bem. Então, só para a gente poder lembrar. Por que eu estou te lembrando disso? Porque as relações de Euler, elas se dividem em duas, tá? Existe uma relação de Euler só para o poliedro aberto. E essa relação, ela é chamada de primeira relação de Euler, tá? Isso vale para qualquer superfície poliédrica aberta. E que relação é essa? V mais F igual a mais 1. Se liga nesse número, não vacila. Toda vez que for aberto é porque é o número 1, tá? Se liga. Galerinha, lembrando que esse V são os elementos, né? Esse V, F, A são os elementos do nosso poliedro. Nós chamamos de vértice, faces, arestas e quando é aberto sempre vai ser 1. Tá bom aqui, ó. Tranquilo. Existe um mnemônico que ajuda você a memorizar isso daqui, né? Olha como que é, ó. Vamos fazer arroz, beleza? Vamos fazer arroz. Então tá bom então. Galerinha, mas aí o que acontece? Nós temos o poliedro fechado. E aí se nós temos o poliedro fechado, aí o que acontece? Aí nós já temos a segunda relação de Euler. E a segunda relação de Euler é vértice mais face igual a aresta mais 2. Beleza? Então o que acontece? Agora esse número mudou, agora é com 2, então não vacila, não erra. Galera, vamos fazer o seguinte, eu te apresentei a fórmula, então eu vou fazer exemplo para você poder entender, tá? Porque tem algumas peculiaridades, você tem alguns detalhes importantes a ver aqui no exemplo que eu vou fazer. Se liga, tá? Vai até o final para você entender tudo que a gente quer falar. Um poliedro, ele tem 4 faces pentagonais. Opa, presta atenção nisso. 4 faces pentagonais e ele tem o quê? 2 quadrangulares. Qual é o número de arestas e qual que é o número de vértices que eu tenho? Beleza, vamos lá então, vamos devagar. Primeira coisa que você tem que pensar é, você tem 4 faces pentagonais, ou seja, significa que você tem 4 pentágonos, tá? E você tem 2 quadrados, olha aqui para você ver, ó. Então você tem 4 pentágonos e 2 quadrados, quer dizer que você tem um total de quantas faces? 4 mais 2, 6 faces. Então o número de faces eu já sei. Não é isso que a questão está pedindo, mas eu já sei. Muito bem. Agora o que acontece? Veja que eu te falei que nós temos 4 pentágonos. Gente, cada pentágono ele tem o quê? Ele tem 5 arestas, certo? Então nós vamos fazer essa conta. Nós vamos fazer 4 vezes 5. São 4 faces multiplicado por 5 arestas que cada face dessa tem. Aliás, afinal de contas é um pentágono, são 5 arestas. Gente, quanto que é 4 vezes 5 então? 4 vezes 5 é 20. Quer dizer que deu 20 arestas. Entre aspas. Agora eu vou te explicar o porquê que é entre aspas. Galera, mas ao mesmo tempo nós temos duas faces que são quadrangulares. Ou seja, são duas faces que são quadradas. Beleza? Então nesse caso nós vamos ter duas faces quadrangulares. Quer dizer que são 2 vezes 4. Quadrado tem 4 lados, pelo amor de Deus. E 2 vezes 4 dá quanto? Deu 8 arestas. Beleza? Muito tranquilo, é só multiplicar, não é? Beleza. Agora que nós
calculamos parcialmente, a gente pode somar isso e deu quanto, gente? Quantas arestas que esse poliedro vai ter de verdade, então? Será que é 28? 20 mais 8, 28? É isso? Erradíssimo! Só que não é verdade. Por quê? Porque num poliedro, e é esse detalhe que eu quero que você se atente, para você não errar as questões. Em todo poliedro, uma aresta ela é compartilhada para duas faces. A aresta é a intersecção entre duas faces. Nessa contagem que a gente fez, a gente está contando cada uma delas duas vezes. Por isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir por 2, 28 por 2 dá 14, e esse é o número correto de arestas. Tá? Então, não só 20 mais 8, 28. Parou ali? Não, tem que dividir por 2 para achar o número correto de arestas. Belezinha? Então, veja de vermelho. Nós já temos o número de faces, que são 6. Nós já temos o número de arestas, que são 14. Muito bom. Então, eu já descobri a primeira coisa que o exercício me pediu. Falta só o número de vértices. Euler, como é que eu vou fazer isso, então? Vou utilizar a relação de Euler, ou a relação de Euler, como a maioria diz, tá bom? Que é aquela formulazinha que eu te passei lá, ó, a relação. Vértices é o que nós queremos. Faces, nós acabamos de descobrir que são 6 faces. 4 pentagonais e 2 quadrangulares, 6 faces. As arestas, nós vimos que não é 28, tem que dividir por 2, dá 14. Muito bem. Então, ficou essa pequena expressão que a gente sabe calcular muito bem. Olha lá, ó. Se a gente soma só aqui no segundo membro, 14 mais 2 deu 16. Esse 6 positivo joga para o lado de lá negativo. Certo? Olha só, o 6 estava antes do igual, passou para depois do igual, só que passou negativo. E quanto que é 16 menos 6? 16 menos 6 são 10 vértices. São 10 vértices. Uma outra maneira que você pode fazer, e pode fazer de cabeça, eu vou voltar aqui só para você entender, ó, e vou limpar o slide, seria só pensar assim, ó, porque aí você já vai direto na resposta. Olha só o tanto que é fácil. Você substituir os valores que você conhecia. São 6 vértices e são 14 arestas, ok? Beleza, tá. Gente, do lado de cá, ó, faz uma conta mental. Do lado de cá não dá 16? Dá, 14 mais 2 deu 16. Então faz essa pergunta aqui, ó. Qual é o número que eu somo com 6 que vai dar o mesmo 16 que está do lado de lá? Só pode ser que número, gente? Só pode ser o número 10. Então você achou 10 vértices de cabeção mesmo. Você já pode simplificar, vai direto na resposta, em que a gente quer achar o número de vértices. Tá bom? Muito tranquilo, né? Vamos para um exemplo número 2. Essa questão ela caiu na PUC de São Paulo. Sendo V, A, F, respectivamente, o número de vértices, arestas e faces de um poliedro convexo, então, o que ele está te cobrando aqui nessa questão é só que você saiba qual é a relação de Euler, tá bom? E aí vamos ver qual que é a resposta correta? Gente, aqui o que ele fez foi uma pequena alteração, porque na fórmula que eu te passei, olha lá, ó, ela tem V mais F igual a mais 2. Ele pegou esse A, na maioria dos casos lá, e trouxe aqui para o primeiro membro, só que negativo. E está correto isso, não tem nenhuma dificuldade em fazer isso, tá bom? Olha lá, ó. Então esse A ele tem que ser negativo, ó. Pronto, ó. É essa resposta aqui a correta, beleza? É como se o A estivesse positivo aqui e a gente jogou ele para o lado de lá negativo, foi só isso. Então essa expressão letra A é a nossa mesma relação de Euler para um poliedro convexo fechado, belezinha? Só fez uma pequena alteração, gabarito letra A, questão da PUC de São Paulo, muito fácil, era só ter em mente qual que era a segunda relação de Euler. Então tá bom então. Galerinha, vamos para frente. Uma questão que caiu no ITA. Em uma superfície poliédrica convexa aberta, a gente falou o que é aberta, a gente falou o que é convexo em uma outra aula, assiste lá, tá aí na descrição. Todas as aulas de poliedro estão aqui na descrição. O número de faces é 6. Opa, já me deu informação importante. O número de vértices é 8. Outra informação muito importante.
Tá. Só que lembra, esse poliedro é um poliedro aberto. Muito bom. Então, se é aberto, nós vamos utilizar a primeira relação de Euler. Muito bom. Vamos substituir os valores? O vértice aqui, ó, vale 8. Tá lá o vértice 8. O número de faces, a questão também deu, vale 6. 8 mais 6 dá 14. Então tá, aqui no primeiro membro deu 14. Certinho. Qual tem que ser o valor de A para que, quando eu somar 1, dê os mesmos 14? Então você já sabe que a resposta vai ser 13. Tá bom? Pronto. De cabeça você poderia ter feito já. Ah, professor, eu não quero fazer de cabeça. Quero ir devagar igual você fez ali no slide. Tudo bem, pode ser. Vamos ver então como é que ficaria. Ficaria assim, ó. 8 mais 6 dá 14. Esse 1, ele está positivo. Eu vou jogar ele para o outro lado da igualdade. Só que ele vai vir negativo. Ó, foi negativo. Agora ele está antes do igual, negativo. E 14 menos 1 dá quanto? Deu 13. 13 arestas é a resposta, letra D. Vamos ver se você acertou. Olha o gabarito, olha o gabarito. Gabarito letra D. Não erra nunca mais essa questão. Professor, essa questão pareceu muito fácil para poder ter caído no ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Cara, é fácil porque a gente viu aqui direitinho nossa teoria. Mas a maioria das pessoas deixa de falar sobre essa superfície poliédrica convexa aberta. Geralmente o pessoal só fala da fechada. Então foi por isso que caiu lá no ITA, tá? Ninguém dá moral para essa aberta. Então pronto. Exemplo 4. Um poliedro convexo, ele possui 16 ângulos triédricos. Gente, eu quero que você, se você estiver dentro do seu quarto, dentro do seu escritório aí agora, olha lá para o canto da parede, lá em cima. Gente, aquilo lá é um ângulo triédrico. Você pode ver que lá em cima forma um ângulo que é com 3 faces. A do teto, a de uma parede e a da outra parede. Aquilo lá é um ângulo triédrico. Todas as vezes que nos exercícios de vestibular ele fala sobre ângulos triédricos, eu quero que você pegue esse macete que eu vou te passar aqui agora. Ó. Considere isso como se fosse o vértice. Porque lá nessa quina onde você está vendo aí, do seu quarto, do seu escritório, lá tem um vértice. Então são 16 vértices. É isso que ele quis dizer. E o que ele está te perguntando é o número de faces. Muito bem. Galera, nós vamos fazer essa conta aqui. Ó. De cada vértice sai 3 arestas, igual eu acabei de te explicar lá do canto da sala. Então, nós temos no total 48 arestas entre aspas. Lembra que cada aresta faz parte de 2 faces ao mesmo tempo. Então, a gente tem que corrigir esse número. Não é 48 de verdade, é quanto? É 24. Ah, então beleza. Agora eu já sei o número de vértices, que é 16, e agora eu já sei o número de arestas, que é 24. Agora vai ficar fácil. Vamos ver então como é que fica a questão? Olha lá, ó. São 16 vértices, muito bem. Face é o que eu quero achar. E arestas são 24. E o 2 eu só repeti. Belezinha? Então pronto, muito fácil. É só fazer aquela conta de sempre de novo e pronto. Gente, do lado de cá dá 26. Então, que número que eu tenho que colocar nesse F para que quando eu somar com 16 dê o 26? Só pode ser o 10. Beleza. Então, professor, mas faz daquele jeito que estava lá no slide, bem devagarzinho, tudo justificado. Vamos lá então. Ó, 24 mais 2 dá 26. Ah, melhor. Faz o seguinte. Pega esse 16 aqui, ó, e joga ele pro lado de cá negativo, ó. Foi isso que eu fiz, ó. Ele tá negativo, tá vendo? O 24 mais 2 eu repeti e o 16 eu joguei para cá negativo, ok? Agora faz a conta. 24 mais 2, 26. 26 menos 16. São 10 faces do mesmo jeito que a gente tinha feito de cabeça. Nosso gabarito é letra A. Bora ver se você acertou? Olha lá, certíssimo. Então pronto, vamos mais um exemplo para vocês ficarem top. Um poliedro convexo, o número de arestas excede, arestas excede o número de vértice em 6 unidades. Como é que eu vou escrever isso, hein, gente? Ó, vamos com calma. Eu quero calcular o número de faces.
Essa é a que a questão está pedindo. Mas ele falou que aresta excede. Se toda vez que ele falar essa palavra excede, eu quero que você faz isso. Ó, escreve, ó, arrisca. Arestas, escrevi aresta. Excede, então você põe o igual e um mais aqui na frente, ó. Porque se excedeu é porque é mais, tá bom? Excedeu o quê? O número de vértice em 6 unidades. Então, de um lado você põe do mais, você põe o vértice, e do outro lado do mais você põe o 6. Certo? Então tá bom. Se precisar, revisa o vídeo. Volta um pouquinho para você prestar atenção e entender melhor. Tá bom? Assista quantas vezes for necessário. Mas beleza. Então a gente chegou na relação que arestas é igual o vértice mais 6. Só que ele te deu quanto que é essas informações? Nenhuma, nem aresta, nem vértice. Mas não fica com medo. Joga lá na segunda relação de Euler. E outra informação importante. Se ele não te falou se é aberto ou fechado, é porque obrigatoriamente vai ser fechado. Tá bom? Então você usa a segunda relação de Euler com o número 2 lá no final. Bora ver então, gente? No lugar desse A aqui, ó, eu vou jogar quem? V mais 6. Olha para você ver. Parece difícil, mas é muito mais fácil. Olha, o V eu repeti, o F eu repeti. No lugar de aresta, eu coloquei vértice mais 6. O 2 também eu repeti. Tranquilo? Então tá bom. Mas ficou uma coisa muito legal para você ver. Eu vou limpar a tela. Olha aqui. Você tem V de um lado e tem V do outro. O que nós podemos fazer com esses dois carinhas aí? Nós podemos cortá-los. Então, corta esse V, corta esse V. Olha que maravilha que sobrou para a gente. Sobrou, gente, ó, só o F igual a 6 mais 2. E 6 mais 2 a gente sabe que é o quê? É 8. Então quer dizer que o número de faces que a minha questão tinha pedido lá no começo, olha lá, ó, são 8 faces. Belezinha? Então pronto, galera. É assim que a gente vai trabalhar com a primeira e a segunda relação de Euler, ou relação de Euler, como queira. Belezinha? Ó, compartilha lá com o grupo da sua escola para você poder ficar antenado e compartilhar essas informações legais, bacana com os seus colegas. Belezinha? Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Tamo junto. Bons estudos para vocês.